Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui de novo trazendo para vocês aqui mais um trade ao vivo analisando o ano USDT. Enviamos essa notificação lucrativa lá para vocês e estamos em busca de 30%, mais de 30% aqui nesse trade. E agora vamos analisar aqui esse gráfico para você entender de uma forma muito clara, muito tranquila, muito rápida sobre o racional que nos levou a nos posicionarmos aqui nessa operação, nesse trade e com potencial aí de colocar mais de 30% de lucro no nosso bolso. Então vamos lá direto para análise aqui no gráfico mensal para a gente começar a contextualizar esse preço. Vemos aqui muito claramente que estamos numa tendência de alta e agora retornando para um fundo ascendente contra o fundo anterior. Aqui furamos a EMA 12 que estava segurando como um suporte desde lá de trás, mas ainda estamos buscando sustentação na EMA 26. Nesse ponto também identificamos aqui volume decrescente, que pode indicar nesse contexto que conforme os ursos carregam esse preço para baixo, menor é o interesse do mercado em negociar esse ativo. Então isso lá nos gráficos menores pode começar a dar para nós estruturas de tendência que demonstram fragilidade na sua continuação. E aí isso vai corroborar com a posição na qual nos encontramos para a confirmação desse fundo ascendente aqui nessa região, que vai nos levar aí em busca dos nossos lucros e vai levar o preço um pouco mais para cima ainda, porque a maior probabilidade aqui é que de irmos buscar por um topo descendente contra esse topo duplo do topo histórico duplo. Aqui, então, o preço vai tender a andar bastante, mas isso é coisa para mais tempo para frente. Queremos aqui 30% de lucro no nosso bolso o mais rápido possível. Então é isso aí, esse é o contexto macro aqui, analisando pelo gráfico mensal, e precisamos dar zoom nos gráficos menores, nos baseando nessa premissa maior de que estamos aptos a formar aquele fundo ascendente no gráfico mensal. Então veja, aqui viemos de uma tendência de baixa no gráfico semanal e observe que esse suporte lá de trás, criado nesse ponto, foi rompido e não tivemos continuação. Aqui também encontramos um outro suporte, então aqui uma região de suporte onde o preço veio testar e agora pode ser que esteja com dificuldades para furar essa região, dando continuação nessa tendência de baixa para ir buscar aquele fundo ascendente do mensal um pouco mais embaixo. Então agora, com base nisso, e aqui mais uma vez volume decrescente, indicando perda do interesse no mercado em continuar negociando esse ativo, aí mais um indicativo que vamos ter dificuldade para continuar essa tendência mais para baixo. E agora, com base nisso, precisamos dar zoom nessa região no gráfico diário para ver se já temos aqui uma estrutura, um cenário favorável para iniciarmos a montagem da nossa posição. Então vamos lá, veja como aqui já fica muito claro, muito tranquilo. Veja, gráfico diário aqui. Veja que estruturas micro dentro de estruturas macro, de uma forma contextualizada, vai servindo para contagiar tendências maiores. Então veja, coisas que vão acontecendo nos gráficos menores são contextualizadas nos gráficos maiores. E quando um gráfico maior tem uma premissa, essa premissa começa a ser construída lá nos gráficos menores, que vem contagiando outros gráficos, outras tendências menores, porque tendências são formadas dentro de tendências e esse contágio progressivo vai até ao estabelecimento da premissa maior, que é o fundo ascendente do mensal aqui nesse caso. Então veja, temos uma estrutura micro de perda de força vendedora para carregar essa tendência de baixa aqui, mais ainda no gráfico diário, e isso temos também na estrutura macro lá no gráfico semanal. Tendência de baixa sem continuação, aqui é aquela região de suporte lá que nós vimos de fora, o preço trabalhando aqui naquela região de suporte que vimos lá de fora, e aqui dentro dessa região de suporte vemos a perda aqui, demonstração de fragilidade dos ursos em continuar carregando esse preço mais para baixo aqui para furar essa zona de suporte. Então, essa estrutura micro de tendência
com fundos rompendo aqui nessa região sem continuidade, pode dar para nós lá nos gráficos menores inversões de tendência que vão contagiar esse gráfico diário a inverter a sua tendência. E isso aqui, aquele famoso ombro, cabeça-ombro, que inverte as tendências, essa é uma grande probabilidade cada vez que chegamos mais próximo do topo anterior, uma vez que rompemos o fundo anterior sem continuação, agora aqui só o último obstáculo é a resistência das médias móveis aqui nesse ponto, mas quanto mais carregamos esse preço para próximo do topo anterior, a maior probabilidade cada vez mais se torna a inversão da tendência. Aqui confirmamos uma base de preço, mais uma base de preço no semanal, que vai aí nos levar para o estabelecimento, a confirmação daquela premissa maior, e isso vai nos levar com muita tranquilidade aí para os nossos alvos de venda com lucro nessa operação. Então, se você quiser receber os nossos pontos de entrada, pontos de stop loss em cada operação, os nossos pontos de alvo de venda com lucro, conheça o Notificações Lucrativas. Essa aí é mais uma análise para vocês. Um grande abraço, valeu!